Olá, pessoal, estamos de volta. Eu, professor Canduca, continuando o assunto ecologia, desenvolvimento sustentável e energia. Nós vamos falar do leilão do Campo de Libra, por favor, nosso slide aqui para a gente ver onde é que fica o Campo de Libra. Bom, esse Campo de Libra fica aqui, ó. Aqui está o estado de São Paulo, aqui está a divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro. Nós temos aqui, ó, o seguinte, esse campo de petróleo, ele fica no Rio de Janeiro, tá ok? Fica no litoral do Rio de Janeiro, na bacia de Campos, no Rio de Janeiro, e é isso aqui que foi leiloado, ó. Esse campo de Libra, ele foi o maior campo de petróleo, ele pode ter de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo, e foi esse campo que foi a leilão agora, na semana passada. Na televisão a gente viu pessoas protestando, a polícia cercando o hotel, o pau quebrando e tal e tudo mais. Foi exatamente esse campo de petróleo aí, a galinha dos ovos de ouro do pré-sal, que foi leiloado. As empresas que participaram do consórcio, que arrematou o Campo de Libra, foram 5 no total, a Petrobras e outras 4 empresas, e elas vão ter que pagar um bônus para a Petrobras já imediatamente, dentro de um mês, elas têm um mês para pagar 15 bilhões de reais para a Petrobras, na assinatura do contrato, chama bônus de assinatura por isso, na assinatura do contrato, elas vão ter que pagar 15 bi para a Petrobras. E em seguida elas vão começar os investimentos e o campo deve estar produzindo petróleo para valer, mesmo lá para 2020. É um projeto de longo prazo. Esse campo será explorado por 35 anos, pelo menos, e ao longo desses 35 anos, segundo o pronunciamento da presidenta Dilma, depois do leilão, o governo brasileiro vai lucrar 1 trilhão de reais em 35 anos com o petróleo que a União vai receber, que a Pré-Sal S.A. vai receber, com impostos, com royalties e tal, que o governo vai ganhar da exploração desse campo de petróleo. O governo diz que o leilão foi um sucesso, ok? Bom, a oposição acha que não, a oposição acha que o leilão foi um fracasso. O Brasil diz que esse leilão ia atrair mais de 40 empresas disputando o campo e no último minuto apareceu um consórcio sozinho que arrematou pelo preço mínimo o campo de petróleo. Foi um sucesso ou foi um fracasso, afinal de contas? Bom, o governo exagera ao dizer que foi um sucesso total o arremate de um campo importante desse sem ter havido disputa. Mas a oposição também está errada em dizer que o fracasso foi total. Porque o leilão foi feito, a Petrobras ficou com 40% do campo e realmente o governo vai ficar com a maior parte do petróleo extraído em Libra. Vamos ver como é que foram as regras, ok? Olha só, informações do nosso slide aqui sobre o campo de Libra. Libra foi o maior campo de petróleo encontrado no pré-sal, ok? Estima-se que tenha de 8 a 12 bilhões de barris de petróleo para ser explorado nos próximos 35 anos. O bônus de assinatura foi de 15 bilhões. O leilão foi semana passada. Dentro de um mês, o grupo que arrematou o campo tem que pagar 15 bilhões de reais para o governo, que é o bônus de assinatura de contrato. Pelas regras do leilão, a União terá direito a 41,65%, esse era o valor mínimo que o governo colocou, do chamado óleo excedente, aquele que sobra depois que são descontados os custos da produção. Então, as empresas vão extrair o petróleo, o consórcio das 5 empresas, vão extrair o petróleo, desconta todas as despesas. Aí o óleo que sobrou, 41,65% vai para o governo e o restante, 50 e alguma coisa, 58%, vai ser rateado entre as 5 empresas, tá ok? Se tivesse havido disputa, pessoal, ó, esse valor aqui poderia ter subido. De repente, alguma empresa podia ter oferecido. Não, eu dou 45% para o governo e a gente divide só o restante. Mas como não houve disputa, o limite mínimo imposto pelo governo foi esse, 41,65, é o que a União vai receber de todo o óleo extraído depois de descontadas as despesas. É assim que funciona o regime de partilha. O leilão foi o primeiro em regime de partilha, exatamente assim que funciona. As empresas extraem o petróleo, descontam as despesas. O óleo que sobrou é repartido. 41,65 vai para a União, o restante fica para as empresas que extraíram o petróleo. Ok? Olha aqui como é que é o regime de partilha, o resumo aqui. Continua no nosso slide por enquanto. Então, pelo contrato de partilha de produção, previsto para exploração nos campos do pré-sal,
A propriedade do petróleo extraído é exclusiva do Estado, em contraste com a propriedade exclusiva do concessionário, no caso de concessão. Cabe ao contratante explorar e extrair o petróleo às suas expensas, às suas custas, com seu próprio dinheiro, em troca de uma parte do petróleo extraído. As reservas não extraídas permanecem em propriedade do Estado. Se as empresas desistirem de extrair o petróleo, elas não ficam donas do campo, não. O petróleo volta para o Estado. Bom, o contratante assume todos os custos e riscos da exploração, bem como é o único que opera a exploração, não possuindo qualquer direito de indenização por parte do Estado, caso o campo explorado não seja comercializável. Se as empresas que pagaram 15 bilhões para ter acesso ao campo, chegar lá e for furar os poços, estiver seco, o Estado não tem que indenizar, não tem nenhuma responsabilidade sobre isso. Os custos e riscos são assumidos pelo contratante em troca de uma partilha da produção resultante. Ok? Então, a responsabilidade vai ficar toda nas costas dessas empresas que aceitaram esse leilão em regime de partilha. Ok? Olha só como é que era antes do regime de partilha. Ó. Sim, aqui nós temos as empresas que arremataram. Ok? Como que foi o mega leilão? Aqui o grupo de empresas que arrematou. Leilão do Campo de Libra. Como foi o mega leilão? O Campo de Libra é a maior descoberta de petróleo do país. Das 9 empresas habilitadas no leilão, 5 formaram um único consórcio. Era para ter sido 40 empresas, ou pelo menos. Aí apareceram 9. Apareceram 9 empresas apenas. Dessas 9, 4 desistiram e 5 formaram um consórcio, que foi o consórcio que apresentou a proposta. Quais que foram as empresas que apresentaram a proposta? A Petrobras, a Shell, que é da Inglaterra e da Holanda, é anglo-holandesa, a Total, que é da França, e 2 empresas chinesas, a CNPC, ok? E a Sinooc, da China. E então, uma brasileira, uma inglesa anglo-holandesa, que é a Shell, a francesa Total, e 2 chinesas, CNPC e Sinooc. Em todo o campo do pré-sal, pessoal, a Petrobras vai ter participação, está no marco regulatório do pré-sal. Qualquer empresa que for extrair petróleo no pré-sal vai ter que ser sócia da Petrobras. Ela tem direito a, no mínimo, 30% de cada campo de petróleo que for leiloado. Nesse caso aqui, a Petrobras resolveu ficar com 40%. Assumiu uma fatia maior. Tanto é que a Petrobras vai ter que pagar 6 bilhões de reais para o governo dentro de um mês. Tinha muita gente achando que a Petrobras está quebrada, não ia ter esse dinheiro. A presidenta Graça Costa disse que tem, sem precisar subir o preço da gasolina, os 6 bilhões para pagar a parte da Petrobras, que é 15 bi rateado entre as 5 empresas. Então, em 2003, o leilão da área de Libra tem um único concorrente, é o consórcio liderado pela Petrobras, tem 4 empresas privadas, a Shell, a Total, a CNPC e a Sinooc, tá ok? Então, anote esses dados direitinho, você não precisa decorar o nome das empresas, isso aí eles não vão te cobrar o nome da empresa especificamente, só a Petrobras e 4 empresas estrangeiras que arremataram o leilão de Libra, que arremataram o Campo de Libra. Bom, olha como é que era antes desse regime de partilha, porque o Campo de Libra foi o primeiro feito em regime de partilha. Antes da partilha, a gente adotava o chamado regime de concessão. E o regime de concessão funcionava assim, ó. Olha aqui no nosso slide. Regime de concessão é como era antes. Antes de mudar a lei do petróleo, que era a lei de 97. Na época de Fernando Henrique até 2007, quando o Lula fez concessões, era assim. Ó. De acordo com o regime de concessão vigente nos antigos contratos de exploração, a propriedade do petróleo extraído em uma certa área, o bloco objeto da concessão, e por um certo período de tempo, em regra de 20 a 30 anos, é exclusiva do concessionário. Então, nesse caso ó, de concessão, que é a regra antiga, o petróleo extraído é do concessionário, em troca de uma compensação de natureza financeira. Por se tornar o proprietário do petróleo extraído, deverá o concessionário pagar ao Estado em dinheiro, os tributos incidentes sobre a renda, imposto de renda e contribuições, e os royalties, remuneração incidente sobre a receita bruta oferida com a produção do petróleo a ser pago em dinheiro, o que é mais comum, ou em petróleo in natura.
Então, pessoal, vejam só. No regime anterior, que era o de concessão, que vigorou até a entrada em vigor agora desse novo marco regulatório do petróleo, nas concessões feitas no governo Fernando Henrique e no começo do governo Lula, o concessionário ele era o proprietário do petróleo, ele vendia o petróleo e pagava o governo imposto de renda, contribuições, royalties e tal. Agora, nesse regime de partilha, o óleo retirado pelas empresas no regime de partilha é do governo, ok? E as empresas tiram o óleo, descontam as despesas. E aí o óleo que sobrou excedente reparte. 41,65 vai para a pré-sal e o restante é rateado entre as empresas. Tá bom? É essa a diferença. Bom, e para encerrar esse assunto de ecologia, meio ambiente e desenvolvimento sustentável, vamos falar sobre a polêmica das hidrelétricas na Amazônia. Nós sabemos que a região amazônica é objeto de paixão de muita gente pelo mundo afora. E durante muito tempo nós evitamos construir hidrelétricas por lá. Até porque é uma região muito distante dos grandes centros consumidores de energia e transportar energia em longas distâncias provoca perdas através do processo de dissipação. Mas como a capacidade de construir grandes hidrelétricas, mega hidrelétricas, nos rios das regiões centro-sul do país já está esgotada, agora mega hidrelétrica só tem jeito na Amazônia. Nós estamos construindo duas em Rondônia, lá no Rio Madeira. Ó. São as hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. Essas hidrelétricas devem começar a operar ainda este ano. Tá, ok? Jirau e Santo Antônio, uma vai produzir 3.300 megawatts e Santo Antônio 3.150 megawatts. Juntas, elas abasteceriam 10 milhões de residências. As duas hidrelétricas ficam a 160 quilômetros uma da outra e são construídas com o que há de mais moderno em engenharia na área de hidroeletricidade. Tá, ok? O Brasil também é craque nisso, porque é o Brasil no mundo, é o país no mundo que mais utiliza as hidrelétricas no mundo. Mas a mais polêmica das hidrelétricas é a mega super usina hidrelétrica que será construída no Rio Xingu. Ela será construída acima da reserva do Xingu, que é uma das maiores reservas indígenas do país, e ela deve afetar, provocar impactos ambientais a 14 povos indígenas diferentes. Ela não vai alagar a região do Xingu. O Xingu está abaixo da usina. Essa usina vai ser construída lá em Altamira, no Pará, na volta grande do Rio Xingu, e ela vai gerar, no período de produção máxima, que é o período de cheia do rio, 11.233 megawatts de energia. Ela só perderá em geração, será a terceira maior usina do mundo, ela só perderá em geração para Três Gargantas, na China, que hoje é a maior usina do mundo, ela gera 18 mil megawatts-hora, Três Gargantas, 18 mil megawatts-hora, e Itaipu, que gera 14 mil, ok? Então, Três Gargantas hoje é a maior, com 18 mil megawatts-hora, Itaipu com 14 mil e a do Rio Xingu vai gerar 11.233 megawatts-hora. Será a terceira maior usina do mundo, essa usina. Por que ela é polêmica? Porque esse Rio Xingu ele tem um regime muito radical de seca e cheia. Na época da seca, a vazão do rio cai demais. Na época da cheia, ele enche demais. Então, no período de seca, para não prejudicar os povos indígenas que vivem abaixo da represa, a produção de energia da usina vai ter que cair para 4.500 megawatts para continuar tendo água para descer rio abaixo na seca. E somente no período de pico das cheias que ele vai realmente produzir os 11.200 megawatts. Há um medo também de que o lago da usina ele alague uma região grande demais e acabe invadindo terras indígenas. Mas o governo diz que tomou providências para que isso não aconteça. O governo diz que irá construir 98 mini barragens atrás do lago da usina para manter a água confinada em um espaço equivalente a 1/3 do tamanho do lago de Itaipu. O lago de Xingu vai ter 1/3 do tamanho do lago de Itaipu e vai gerar 11.300 megawatts. E o lago de Itaipu, 3 vezes maior, gerar 14 mil. Outra tecnologia também que vai ser usada em Jirau, Santo Antônio e em Belo Monte é a tecnologia de colocar as turbinas deitadas. Colocando a turbina deitada, você aumenta a superfície de contato da água com a turbina e essa aumenta e você gera uma quantidade maior de energia utilizando menos água e essas 3 usinas serão construídas dentro desse processo. Houve uma guerra de liminares na justiça, tentaram por tudo barrar a construção dessa usina, índios já invadiram o canteiro de obras diversas vezes,
greves foram feitas por trabalhadores e tem atrapalhado as obras, mas espera-se que até 2019 essa mega usina esteja operando prontamente. E acredita-se que em 2015, talvez a primeira turbina já de Belo Monte vai começar a produzir energia. A primeira. E ela ficaria totalmente pronta em 2019. A obra vai custar mais de 20 bilhões de reais. A maior parte do dinheiro será financiada pelo BNDES. Ok? E sobre esse assunto é só, minha gente. Vamos mudar de tema. Ok? Vamos mudar de tema. Vamos sair da parte de energia e vamos falar de um outro assunto aqui que é tecnologia. Ok? Então, são coisas que são interligadas também. Falemos então de tecnologia, ok? Bom, o que mais tem aparecido no mundo ultimamente, nessa área aí que envolve tecnologia, é a espionagem americana nas redes sociais, nos telefonemas, em tudo quanto é buraco, do presidente Barack Obama espionando chefes de Estado no mundo inteiro. Espionando a presidente Dilma, espionando a Angela Merkel, até o Papa Francisco, meu amigo, estava sendo espionado pela NSA, a National Security Agency dos Estados Unidos, Agência Nacional de Segurança. Eles têm alguns programas de computadores e tal que conseguem interceptar ligações, e-mails, ligações de VoIP, convencionais, interceptação de e-mail e tudo mais, e isso em colaboração com as maiores empresas de informática do mundo, Microsoft, Google, não sei o quê, está um escândalo esse negócio. Vamos ver esse slidezinho aqui, ó. Nossos chargistas, como sempre, não deixam a coisa passar batida, né? O escândalo de espionagem nos Estados Unidos. A Dilma falando para Obama. Meu amigo Lula disse que você espionou o meu governo. E Obama, ele não é seu amigo, ok? Ou seja, o Obama também está espionando o Lula e sabe o que ele fala da Dilma. Então, muito interessante. Vamos ver aqui um resumo nesse nosso slide aqui de como é que esse escândalo todo veio à tona. Olha só, o escândalo de espionagem nos Estados Unidos. O ex-técnico da NSA, que é a National Security Agency, a Agência Nacional de Segurança ligada à CIA, Edward Snowden, de 29 anos, é acusado de espionagem por vazar informações sigilosas da segurança dos Estados Unidos. Deixa eu pegar aqui meu negocinho de sublinhar, que aí se eu quiser sublinhar alguma coisa. Espionagem por vazar informações sigilosas da segurança dos Estados Unidos e revelar em detalhes alguns dos programas de vigilância que o país usa para espionar a população americana. Utilizando servidores de empresas como, olha aqui, Google, Apple e Facebook, e vários países da Europa e da América Latina, entre eles o Brasil, inclusive fazendo monitoramento das conversas da presidenta Dilma Rousseff com os seus principais assessores, interceptando informações da Petrobras. Pessoal, isto é muito grave, foi o que disse a presidenta Dilma, que ficou indignadíssima, ok? O Brasil é um país amigo, os Estados Unidos estão espionando o Brasil como se a gente fosse um país inimigo. E tentando saber segredos de Estado do país, grampeando a própria presidenta. E não foi só ela não, foi ela, 20 líderes europeus. E os caras tentaram invadir os sistemas da Petrobras. A Petrobras está fazendo leilões que vão envolver bilhões, trilhões nos próximos anos. Isso pode fazer com que empresas dos Estados Unidos e tal possam se beneficiar nesses leilões sabendo os segredos industriais ou até mesmo roubando pesquisas da Petrobras. Então, é inadmissível, é inaceitável que um país amigo trate o outro dessa maneira. Logicamente que todo mundo sabe que a espionagem é a coisa mais antiga do mundo. É mais velha do que, desde que o Estado surgiu, a espionagem existe. Mas escancarada desse jeito assim, realmente a coisa foi demais. Bom, olha aqui no nosso slide. Olhe no nosso slide. Ao se apresentar ao mundo, Edward Snowden, que é o técnico que denunciou o esquema, disse que sentiu a obrigação de denunciar ao mundo, mesmo a um custo pessoal alto, os descomunais poderes de vigilância acumulados pelo governo dos Estados Unidos. O Snowden diz que está pagando um custo pessoal muito alto, e está mesmo, ok?
provavelmente nunca mais ele vai poder voltar aos Estados Unidos. Ele é considerado um traidor. Ele é considerado um cara que pegou segredos de Estado, da CIA, e entregou. E, portanto, se ele voltar para o país, ele será julgado como traidor da pátria. Ele pode pegar até prisão perpétua e, quem sabe, até pena de morte. Então, ele fugiu primeiro para Hong Kong e, de Hong Kong, ele fugiu para Moscou. Ficou mais de um mês na área de trânsito do aeroporto de Moscou até receber um visto provisório de 1 ano, para permanecer durante 1 ano por lá. Depois desse 1 ano, ele vai ter que arrumar um outro país que queira aceitá-lo, ok? Ele cogitou até pedir asilo para o Brasil. O Brasil diz que não quer se meter, não quer ele por aqui. Mas o Brasil quer escutá-lo, porque falou-se até em fazer uma CPI para investigar essa espionagem americana aqui no Brasil, a espionagem não só a presidente e seus assessores, mas também a Petrobras. E eles gostariam, deputados brasileiros vão viajar até a Rússia para interrogar membros do Congresso Nacional, para interrogar o Snowden e ver o que está de fato acontecendo, quais que são os problemas de fato para o país. Nesse próximo slide aqui, ok? Nós temos o desenrolar do escândalo. Como é que foi o desenrolar do escândalo? Os jornais The Guardian e o Washington Post foram os primeiros a publicar denúncias a respeito deste assunto. Aliás, Greenwald, que é um representante do The Guardian, mora no Rio de Janeiro há anos, mora aqui no Rio de Janeiro, e ele foi um dos primeiros a denunciar esse escândalo aí no país. Foi um furo de reportagem enorme que ele deu, ok? A presidenta Dilma, indignada, exigiu explicações do governo dos Estados Unidos e cancelou a visita de Estado que faria a Washington em outubro de 2013. Ok? Bom, pessoal, esse gesto diplomático do Brasil foi criticado por alguns, mas foi bem visto por outros, para mostrar que o Brasil não é uma republiqueta de banana. Visitas de Estado são visitas especialíssimas. Só são oferecidas a alguns pouquíssimos presidentes e são um gesto assim, de demonstração de profunda amizade. O presidente que recebe essa honra de ter uma visita de Estado fica hospedado lá na Casa Branca, jantares e bailes e não sei o quê. A visita dura 1 semana e tudo mais. E aí, durante isso, queixa-se negócio e tal. A presidenta Dilma seria homenageada. Lula não foi recebido em nenhuma visita de Estado. O último presidente brasileiro que recebeu visita de Estado foi o presidente Fernando Henrique, na época de Clinton. Era uma honra. E o Brasil seria o único país este ano a ser recebido em visita de Estado pelos Estados Unidos. Dona Dilma chutou o balde, cancelou a visita e logo depois tinha a Assembleia Geral da ONU. O Brasil sempre fala em primeiro na Assembleia Geral. A Dilma foi lá e rasgou o verbo, denunciou os Estados Unidos na ONU por espionagem e diz que é preciso fazer um marco civil mundial para a internet, porque esse tipo de violação é completamente inaceitável. Ok? Cancelou a visita. Bom, slide novamente. O Brasil cancelou a visita de Estado, fez esse bafafá diplomático, mas o Brasil continuou mantendo relações econômicas com os Estados Unidos. Nós não somos besta. Os Estados Unidos estão em crise, mas ainda são a maior economia do mundo. E a economia do país está lentamente se recuperando, ok? Então, nós rompemos relações políticas e diplomáticas nesse sentido, né? Não chegamos a romper completamente, mas nos estreamos diplomaticamente, só que do ponto de vista comercial continuamos nos relacionando. As primeiras revelações sobre a espionagem da NSA, feitas há mais de 3 meses, mostraram que há 7 anos a agência coleta informações de chamadas de cidadãos americanos feitas através da companhia telefônica Verizon, ok? Essa empresa manda para o governo a lista de todo mundo que ligou e tal, em todos os Estados Unidos da América. Então a espionagem, ela abrangia cidadãos americanos, cidadãos fora dos Estados Unidos, empresas fora dos Estados Unidos, chefes de Estado fora dos Estados Unidos, ok? Bom, no nosso próximo slide a gente vê aqui, o jornal britânico The Guardian, publicou detalhes sobre o funcionamento do programa PRISM. Esse programa PRISM, ele é um programa de espionagem que capta tudo, ele consegue interceptar e-mail, telefonema, mensagem de voz, de texto, o que você pensar e tal, esse programa capta. Mas dizem os críticos, os entendidos do programa, que eles só conseguem isso porque conta com apoio e tem acesso direto aos servidores, por exemplo, do Google, da Apple, da Microsoft,
das empresas, das grandes empresas de telefonia, e eles buscam diretamente dos servidores, ok? E que essas empresas seriam cúmplices do governo. Claro que as empresas negam, né? Então, o The Guardian publicou detalhes sobre o funcionamento do programa PRISM, que envolve também companhias como Microsoft, Google, Facebook, Apple e outras gigantes do Vale do Silício. No total, seriam 9 empresas que colaborariam, dariam acesso franqueado, 100% franqueado para o governo ir lá e desbilhotar, pegar o que quiser. Por meio do qual a NSA obteve acesso direto ao sistema dessas companhias. Bom, esse jornalista do The Guardian, o Greenwald, ele vive como um brasileiro. Ele vive como um brasileiro e esse companheiro do Glenn, ele acabou sendo preso. Ele viajou a Moscou, o brasileiro David Miranda viajou a Moscou para pegar algumas informações lá com o Edward Snowden, e quando ele voltou de Moscou, ele fez uma escala em Londres. E lá em Londres ele ficou detido durante 9 horas. Ó. Em 18 de agosto, o brasileiro David Miranda, de 28 anos, ficou detido por oficiais da Scotland Yard no aeroporto de Heathrow. Ele ficou 9 horas detido, sem nenhum tipo de acusação, lá no aeroporto de Heathrow. Não tinha nenhuma ilegalidade, a documentação dele estava tudo ok. E a polícia o interrogou durante 9 horas, torturou ele psicologicamente, segundo a denúncia dele, e o obrigou a revelar a senha de laptop, senha do telefone e tal, para eles poderem pegar os arquivos que ele vinha trazendo, já que Londres é aliadíssimo do governo dos Estados Unidos. Foi uma violação gravíssima aos direitos do Miranda, e ele pretende processar e tal as autoridades da Inglaterra por causa dessa violação. Então, em 18 de agosto, o brasileiro David Miranda, de 28 anos, ficou detido por oficiais da Scotland Yard no aeroporto de Heathrow, em Londres, quando tentava voltar ao Rio. Ele é companheiro de Glenn Greenwald. Eita, agora dobrei a língua. Glenn Greenwald, jornalista americano que revelou a estratégia de espionagem eletrônica do governo dos Estados Unidos. Ok? Sobrou para o companheiro do Glenn Greenwald e tal, que tinha ido buscar informações com o Snowden diretamente lá em Moscou. Bom, o escândalo não para de crescer. Recentemente foi descoberto que líderes de mais de 20 países europeus e até mesmo o Papa Francisco estavam sendo espionados. Ok? A Angela Merkel, principalmente há mais de 10 anos, o governo dos Estados Unidos grampearam, cara, o celular da Angela Merkel. O celular da chanceler alemã, que é a líder mais poderosa da Europa, considerada a mulher mais poderosa do mundo, há 10 anos estava grampeado. O Obama disse que não sabia disso. Isso foi coisa dos governos anteriores e continuou sem que ele soubesse de nada. Ok? Acontece que não foi só ela. Outros 20 líderes europeus e até o Papa Francisco estava sendo monitorado pela NSA. Ou seja, não escapa ninguém, meu amigo. Nesse mundo nós estamos ferrados. Eu mesmo relutei um bocado de tempo em abrir uma conta no Facebook. Falei, se eu abrir uma conta no Facebook, meus dados vão ser roubados pelo governo americano. Só que falei, mas se eu não abrir, eles vão saber do mesmo jeito. Se eu telefonar, passar e-mail por qualquer outro meio. Então agora tratamos tudo aí nessa bagaça. Bom, vamos mudar de assunto. Outro assunto que tem grande chance de cair na parte de tecnologia em prova aqui no Brasil é o Marco Civil da Internet brasileira. Ok? O Marco Civil da Internet é uma espécie de constituição da web que o Brasil quer fazer aqui. Vamos ao texto. Ó. O Marco Civil da Internet brasileira é uma espécie de constituição da web. O projeto de lei do Marco Civil da Internet irá estabelecer, entre outras, regras de privacidade, regular a guarda de registros e neutralidade da web, a responsabilidade civil dos atos cometidos online, entre outros. Ok? Entre outros. Bem, o problema é que essa constituição da internet é difícil de ser... controlar a internet, pessoal, é algo que todo mundo tentou e ninguém conseguiu até hoje. Esse assunto, inclusive, é um assunto mais comprido. Eu vou encerrar esse nosso bloco aqui e no próximo, continuando com o assunto tecnologia, a gente vai discutir esse marco civil, tá ok? Então, por enquanto, ficamos aqui. Um abraço a todos.